E aí, galera, quanto tempo, hein? 5 meses já quase, 5, 6 meses, não sei exatamente. Tive um período meio sabático aí, sem fazer gravações, né? De fato, o mundo de inteligência artificial tava meio intoxicado ali por muita informação, muita gente dando opinião. Isso tava me cansando um pouco ali nos últimos dias, meses, semanas aí, né? E por isso que eu não estava gravando a vídeo sobre, mas ainda assim continuei estudando, continuei trabalhando, né, com isso. Então, meu mundo segue ali em volta dessa bolha ali de inteligência artificial. E hoje pela manhã, meu amigo Marcos aqui, né, fez um post ali no LinkedIn falando sobre o Qwen 3 Next, né? Ah, o Qwen, eu acho que eu nunca cheguei a falar aqui no canal, né? Mas o Qwen é um modelo do Alibaba, né? Que é uma empresa chinesa, Alibaba, enfim. É, e o Qwen aqui, ele segue bastante daquele padrão, né, chinês, assim como a gente viu lá no vídeo do DeepSeek R1 e V3, né, segue bastante esse padrão de como eu otimizo as coisas para ter um resultado melhor, com custo computacional principalmente menor, né, por questões, enfim, que a gente já discutiu aqui em outros vídeos. E eu achei bastante interessante, né? Eu ainda não tinha lido sobre, então meu primeiro contato de fato foi aqui com o post do Marcos mais cedo. Então eu tô aqui falando com vocês aqui no final do dia, né? Ele postou ele bem no início do dia, 5, 6 horas da manhã, ele já tinha postado aqui feito esse post desse artigo, né? E eu vi que aqui tem bastante coisa interessante, né? E eu queria esmiuçar um pouco com vocês como que esse modelo, né, ele funciona tecnicamente aqui, explicar alguns dos conceitos, recuperar conceitos dos quais a gente já falou em outros vídeos, né? É, Enfim, mostrar como que esse modelo aqui é interessante, cara. Tem muita coisa nova aqui, né, que foi utilizado poucas vezes em outros modelos, principalmente da forma como está sendo utilizado aqui, tudo junto, né, vamos dizer assim. Então é de fato bastante interessante. O próprio Marcos, né, ele coloca aqui no final do artigo dele. Vou deixar o link do artigo dele também. Quem quiser dar uma lida, é bem interessante o artigo dele, dá um apanhado geral sobre como esse modelo funciona. Né? Ele tem algumas referências ali embaixo também, que inclusive são referências das quais eu estou utilizando aqui para apresentar o vídeo para vocês. Então vão lá, né, abram o artigo dele, dá uma lida, deixa um like ali, né, no artigo dele, se influencia ele a continuar postando coisas sobre inteligência artificial no LinkedIn. O Marcos tem uma rede bastante ativa no LinkedIn, então aconselho vocês darem um pulo lá, né? Para quem não sabe também, o Marcos ali, junto comigo e com o Antônio, né? A gente tinha ali um podcast, do qual a gente precisa voltar, inclusive, também a gravar, falando sobre inteligência artificial. Então, bem interessante as redes sociais do Marcos aqui, principalmente o LinkedIn, e o GitHub dele, né? Que é bem movimentado, de fato. Bom, mas antes de mais nada, né, vamos lá. Vamos abrir aqui então o artigo, né, de fato, original ali do Crane e vamos olhar para coisas que estão acontecendo ali nessa arquitetura deles, né? Primeira coisa que a gente precisa dar atenção aqui é para o tamanho do modelo, né? Então, um modelo de 80 bilhões de parâmetros não é um modelo grande, né? Um modelo ali que a gente pode comparar com os modelos flashes das outras empresas, ou, por exemplo, com o Llama 70B ali, né? O Llama 3370B. Então, é um modelo que tem uma quantidade não tão grande de parâmetros e, melhor ainda, né? É um modelo modo tipo MOE, né? De Mixture of Experts, né? Então, ele é um modelo ali que durante a inferência ele ativa somente 3 bilhões de parâmetros. Então isso por si só ali já é uma coisa bastante interessante, né? Um modelo não tão grande assim. E aí, quando a gente olha para a arquitetura do modelo, né, a gente vê um padrão aqui, né? Deixa eu até diminuir um pouquinho para que vocês vejam a imagem completa. Um padrão de arquitetura bem diferente das arquiteturas que a gente está acostumado ali de Transformers, né? Então, a arquitetura, né, que eles usam aqui, que eles chamam inclusive de arquitetura híbrida, né, entre o Gated DeltaNet e o Gated Attention, né? Então, de fato, ele é uma arquitetura híbrida bastante não convencional, né, quando comparada ali bastante não convencional ali quando comparada, né, com
o que a gente está acostumado nos Transformers no geral, né? Então vejam que eles usam diferentes técnicas aqui para tentar reduzir essa complexidade do modelo e conseguir resultados ali equiparados, né, vamos dizer assim, com outros modelos maiores, né? Em relação à performance, eu acho que tem aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ele está comparando aqui a questão do throughput, né? Conforme vai aumentando ali a sequência. Então você vê que o throughput aqui dele não é afetado. Na verdade ele tem até uma melhora, né, no throughput ali. Que esse cara está normalizado, né, inclusive. Deixa eu só dar uma olhada aqui se ele tem alguma questão de resultados que eu não tinha visto isso antes. Ele está comparando aqui, né, com outros modelos da Qwen, que é o Qwen 332, o Qwen 330B, todos os modelos de reasoning aqui, né? Está comparando também com o Gemini 2.5 Flash, então ele teve uma performance aqui superior em praticamente todos os benchmarks, né? Mas enfim, também não vou ficar me atentando muito à questão de benchmarks. Aparentemente o modelo é bastante interessante. A própria Qwen também lançou um outro modelo, que é o Qwen 3 Omni, né, que é um modelo em relação a benchmarks, capacidades, ele pode ser até considerado mais interessante do que esse aqui, mas de fato eu queria entrar no mérito da arquitetura disso daqui, porque é realmente ali uma coisa bastante diferente do que a gente está acostumado, tá? Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é olhar para esse cara aqui, ó, o Gated Delta Net. Se a gente olhar pro zoom, né, dessa caixinha, o zoom dessa caixinha é esse cara aqui, tá? Então quando, por exemplo, a gente olha aqui, deixa eu abrir até o artigo que fala sobre a arquitetura neural, né, do DeltaNet, o que a gente vê dentro daquela caixinha ali nada mais é do que isso daqui, né? Então se a gente olha para esse cara e a gente volta, deixa eu voltar aqui, com esse cara aqui, basicamente é a mesma coisa. A única diferença aqui, vamos dizer assim, né, é que ele tem, para além, né, dessa parte de dentro aqui do DeltaNet, ele tem também o input sendo passando aqui, né, por um outro gate também, para que eu tenha a opção de passar direto aqui por um dos caminhos, né? Isso também acontece para a parte de attention aqui em cima, tá? Aqui é uma camada de attention normal, porém ela tem essa questão aqui também do gate, né? Para que eu tenha a opção ou de passar aqui pelo produto escalar, né? De atenção, ou aqui pelo caminho onde eu só passo por uma sigmoide e sigo de forma linear aqui, tá? Então esse gate aqui ele funciona de fato como um portão, né? Eu ativo ou eu não ativo essa opção. Então ativo ou não ativo a opção de seguir essa camada de attention, né? E aqui ele funciona da mesma forma como a gente discutiu lá nos Transformers. Eu vou deixar um link aqui, né? Onde eu explico como vamos dizer assim, né? O mecanismo de atenção ele funciona. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso, então eu não vou explicar aqui como que o mecanismo de atenção funciona. Aqui no caso ele está usando um produto escalar também, né? Então, no final das contas é exatamente da forma como eu expliquei lá. Nada muda, a única diferença aqui é que esse é um cara onde ele tem um portão, né, vamos dizer assim, onde ele seleciona se ele vai ou não fazer esse mecanismo de atenção, né? Então essa camada superior aqui, ela não faz nada demais, né, vamos dizer assim, porque é basicamente o que a gente já está acostumado a fazer, com exceção do MOI aqui, né, que eu vou explicar um pouquinho mais aqui nesse vídeo sobre o que é o MOI e como que ele funciona, tá? Para quem ainda não conhece, claro, né? Então, entrando aqui de fato no mérito do DeltaNet, tem esse artigo que inclusive o Marcos coloca como referência, né, no artigo dele. Ele fala aqui um pouco sobre essa questão de como o DeltaNet ele funciona. Então o DeltaNet ele parte do princípio de um mecanismo de atenção linear, né, em que ele funciona como uma rede neural recorrente. Eu falo sobre esse assunto lá no vídeo do Mamba, tá? Então no vídeo do Mamba a gente fala sobre essa questão do mecanismo de atenção de forma linear, né, como uma rede neural recorrente, né? Então o Mamba ele meio que é isso daqui, obviamente não exatamente dessa mesma forma, né?
e tem algumas diferenças, mas eu falo um pouco sobre como isso daqui funciona. Mas vamos olhar aqui para o mecanismo de atenção, né, da forma crua, de fato, como que ele é, né? Então eu tenho ali para a parte de treinamento, tem um softmax que é aplicado aqui naquelas matrizes, né, que vão estar lá no vídeo do mecanismo de atenção, que eu explico cada uma delas. Então aqui o key, o query key e o value, né? Então aqui durante o treinamento, né, eu consigo paralelizar o cálculo dessas matrizes aqui. Porém, assim, eu tenho uma complexidade quadrática por causa do softmax. E durante a inferência, apesar de eu não conseguir paralelizar, né, o processo de inferência ele acaba sendo mais rápido porque eu tenho um volume muito menor de dados, certo? Então, aqui basicamente o que a gente tem é o mecanismo de atenção, vamos dizer assim, né, puramente da forma como ele é. E aí, bom, aqui como que a gente consegue resolver? E aqui de novo, né, a gente tem um problema de ordem quadrática aqui, né? Então um problema de complexidade quadrática, que para mim resolver durante a inferência é um problema principalmente por causa disso daqui, ó. Aqui esse é um slide também que acompanha esse material, tá? Então aqui nesse material tem esse link, tá? Que ele fala ali sobre, que ele apresenta, né, esse slide aqui. Então vamos pensar, quando a gente está falando sobre LLMs, como que ele funciona, né? Eu tenho um input, o meu LLM vai dar uma palavra de output. Essa palavra de output vai ser concatenada, né? Ela vai ser concatenada aqui ao meu input para que eu define qual que é a próxima palavra. Então isso significa que quando eu estou fazendo a minha inferência, não o meu treinamento não é assim, porque eu consigo paralelizar as coisas, né? Eu já sei quais são as palavras sequentes ali que eu quero que o meu modelo defina durante a fase de treinamento. Então eu consigo paralelizar tudo, mas durante a fase de inferência eu preciso, para cada palavra inferida, eu trago aqui para o meu input e defino a próxima inferência, né? Então é o que acontece aqui, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Qual que é o problema disso? Vai estar aqui um pouquinho mais embaixo. É exatamente aqui, ó. O que acontece? Para quando eu estou fazendo a inferência, né, generativa, o que eu preciso ter? Isso a gente falou lá no vídeo, de novo, né? Lá no vídeo do mecanismo de atenção, tá? Então eu preciso ter, para cada palavra, eu preciso guardar sempre o key e o value, né? Key e value, e comparando aqui com o query dessa palavra aqui, tá? Então isso significa que eu tenho um problema, que é um problema que a gente chama de KV cache. O que é esse KV cache? Basicamente, eu preciso, para todas as iterações, armazenar todos os keys e values do meu input. Isso significa que no final das contas, né, quando a gente fala, a gente tem um problema de memória de key e value para os transformers, né? Porque a memória ela acaba que aumentando de forma exponencial, né, vamos dizer assim. Então, um problema também quadrático, de memória, né, onde a gente precisa armazenar os keys and values de cada inferência que é feita. Isso é um problema que a gente precisa resolver, que é diminuir essa complexidade, né, de memória, no final das contas, né, que ele vai mostrando tudo que acontece nessa questão do query ser comparada com todos os keys e values, lá, tudo aquilo que a gente já falou lá no mecanismo de atenção, até que a gente tem a saída, né, e ele chega aqui na conclusão final aqui, né, de que a gente tem um problema quadrático computacional, né, e a gente tem um problema aqui de primeira ordem, né, de memória, tanto pro treinamento quanto para inferência, né? Isso daqui ele acaba sendo um problema, né? Primeiro, durante a parte de computação, complexidade computacional, ela acaba sendo alta, né? Tanto para o treinamento quanto para a inferência. E é um problema aqui, obviamente, para a questão de memória durante a inferência. Isso daqui é um tema de discussão aí, bem amplo, tá? Você vai ver vários posts, inclusive ali no LinkedIn, falando sobre a complexidade de memória dos transformers, o KV cache, né? Como que isso é um problema, enfim. E aí, qual que é a solução para isso? Remover aqui, né, o softmax e aplicar aqui, de fato, um mecanismo de atenção linear, tá?
eu aplicando um mecanismo de atenção linear, eu diminuo a complexidade, tá? Deixa eu voltar aqui então pro meu artigo, né? Eu diminuo a complexidade da minha inferência, tá? E como que eu diminuo? Bom, obviamente, né? Com o treinamento também ele vai ser... a complexidade do treinamento vai diminuir, mas principalmente aqui a questão da memória da minha inferência. Como que isso daqui é resolvido? Então, eu tenho aqui agora a minha nova inferência, que basicamente aqui é o processo anterior ali, né? Removendo essa questão da complexidade do softmax. Então, eu chego nessa equação aqui, tá? E aí, eu vou simplificar essa equação aqui, tá? Então, imagina que aqui é só faz uma transmutação, né, dos fatores aqui, que não muda o resultado, tá? É o que ele está falando aqui, ó, que cadê? Ó, o QT transposto, né, vezes o KJ é a mesma coisa do que o KJ transposto vezes o Q. Então, ele está fazendo uma comparação de igualdade aqui para fazer essa substituição. Beleza, ele vem aqui e faz essa substituição. Então, dado essa condição, eu posso, né, mudar aqui os fatores, né, e tirar o Q de T aqui da minha equação, porque ele não depende mais de J aqui dentro dessa somatória, né? Então, eu vou falar que a somatória de J igual a 1 até T, V de J, K de J transposto, vezes o Q de T. Então, estou tirando esse Q de T aqui do meu parênteses, né? Então, eu preciso calcular primeiro aqui esse somatório, e eu vou falar o seguinte: esse somatório aqui, que é esse cara aqui, né, que eu fiz toda essa transmutação, né, no final das contas não mudou nada a forma como a equação se comporta, eu estou chamando aqui de um estado, que é o estado S de T. E esse estado S de T aqui é o estado atual, né, do meu transformer, tá? E aí, bom, esse S de T ele pode ser calculado com base no S de T menos 1, ou seja, no S de T no período anterior, né, mais, tá, o V de T, K de T transposto. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui estou só desmiuçando esse somatório aqui, né? Então, imagine que esse somatório aqui, ele vai ser V de 1, K de 1 transposto, V de 2, K de 2 transposto, V de 3, K de 3 transposto, V de 4, K de 4 transposto, assim vai até um T, por exemplo, igual a 5. Então, isso significa, né, que o S de T, que é tudo isso daqui que eu estou chamando, ele vai ser igual a S de T menos 1, né? Então, por exemplo, se eu tirar o termo J igual a 5 aqui, por exemplo, né, eu vou ter o termo J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, que é igual ao S de T menos 1, né? Mais o V de 5, o K de 5 transposto, tá? Aqui eu só estou mudando a forma como a nomenclatura funciona, tá? Acho que deu para entender aqui como é que se quebra, né? Então, como é um somatório de J igual a 1 até T, esse T pode ser, enfim, qualquer período aqui, né? De tempo, de fato, ou de iteração, né? Se esse T for igual a 5, aquilo que eu falei, V1, V2, V3, V4, V5, né? Se eu quero calcular o S de 5 aqui, né? Então, eu vou ter que o S de 4 mais o V de 5, K de 5 transposto. Beleza? Então, isso quer dizer que agora, nessa nova formulação, né, no final das contas, o que eu preciso não é mais todas aquelas matrizes de query e value que eu tinha de todo, né, o meu contexto ali, né, mas sim, o que eu preciso é só o S de T atual aqui, né, para me fazer meus cálculos. Qual que é o problema disso? Isso aqui tem uma vantagem, tá? Qual que é a vantagem disso? Aquele problema que eu tinha do KV, né, o KV cache, então antes, como eu precisava ficar carregando toda hora dentro da minha memória duas matrizes para cada uma das iterações, né, para que eu fizesse todos os cálculos de key, value e query, para me identificar qual que vai ser a próxima palavra, eu não preciso mais armazenar todas aquelas matrizes. Eu preciso armazenar uma única matriz que consolida toda a minha memória, e aí eu caio no cenário de uma rede neural recorrente. Concordam comigo? Então eu tenho aqui, né, um fator de memória, eu tenho um fator aqui que é o meu fator que eu preciso fazer o cálculo para que eu consiga calcular aqui o meu estado atual, né? Então, basicamente, eu caio num cenário de uma rede neural recorrente, que também eu vou deixar o link aqui de como as redes neurais recorrentes funcionam, e aí eu resolvo o meu problema de memória. Porém, apesar de eu resolver meu problema de memória, né, que eu tinha ali no KV, imagina que para que eu reconstrua essa informação,
né, ela vai perder qualidade, assim como lá no Mamba, assim como na rede recorrente, eu vou ter mais problemas, né, de ou reconstruir a informação ou garantir a qualidade da minha memória. Então aqui ele vai falar um pouco sobre essa questão das limitações e tudo mais, né? Uma vez que eu vou, de certa forma, sobrescrevendo e acumulando essa memória de uma forma mais interessante do que lá nas redes neurais recorrentes, mas, enfim, né, acaba que ainda assim é um problema. Como que eu resolvo esse problema aqui? A primeira forma, né, de como resolver o problema é basicamente aqui fazendo um cálculo ali, né, do meu erro quadrático médio, né, vamos dizer assim. Então, o que eu faço? Eu tinha ali em cima, né, que o meu cálculo aqui seria que o S de t era igual a S de t menos 1, mais, né, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aqui, S de t menos 1 mais V de t, K de t, ou seja, value no t vezes o K de t transposto, certo? K de t aqui, o meu key, né? Beleza, eu tenho aqui o meu key value. Pessoal, aqui uma coisa importante, tá? Eu tô falando sobre vários termos dos quais a gente precisa suportar ou entender o que está acontecendo com base em outros vídeos, tá? Eu não tô entrando aqui muito no mérito de como cada uma dessas coisas funcionam, porque eu já falei em outros vídeos, senão um negócio aqui vai levar horas, né, pra gente explicar cada uma dessas nomenclaturas e tudo mais, né? Não é tão simples assim quanto parece aqui nesse vídeo, né? Até porque eu já expliquei, já teve vídeo sobre rede neural recorrente, já teve vídeo sobre o Mamba, já teve vídeo sobre o mecanismo de atenção, né? Então não tô entrando muito no mérito aqui de como eu chego nesses conceitos todos aqui, tá? Bom, voltando lá então pro delta, o que eu tô fazendo aqui é o seguinte. Então tem o meu S de t menos 1, e aí aqui que tem uma jogadinha, né? Que é basicamente eu calcular o meu erro quadrático médio da seguinte forma. Eu vou ter um beta aqui, né, que ele funciona meio como uma taxa de aprendizado lá, quando a gente está falando de uma... isso daqui funciona muito parecido com o conceito lá de cálculo, né, de treinamento e de inferência da minha rede, por exemplo, lá da Line, né. Eu comentei sobre ela lá na minha playlist também sobre redes neurais. Então eu uso esse fator beta aqui, né, para ajustar a forma como o meu V de t e o meu K de t aqui vai ser multiplicado, tá? Então eu adiciono um fator de ajuste de erro, tá? Para que o que eu espero contra o que eu de fato vou ter, né, na minha observação, eles sejam ajustados. Então toda vez que eu faço uma inferência, eu já faço um ajuste naquilo que ele é. E aí, assim, de uma forma mais intuitiva, ele coloca aqui até uma forma mais intuitiva de ver como isso daqui ele funciona, né? Então ele fala o seguinte: o meu value antigo, que multiplica 1 menos o meu beta, que é essa taxa de aprendizado aqui, né? Mais o meu beta vezes o meu valor atual, vezes o meu V de t, perdão, vai ser igual ao meu V de t novo, né? E aí, o que eu vou incluir, né, dentro desse espaço aqui, vai ser que o meu espaço anterior, eu vou tirar o meu valor, né, antigo vezes o meu K de t e vou somar, vou incluir, né, o meu V de t novo vezes o meu key novo, vezes o meu key, né? E aí, bom, no final das contas, né, o que o DeltaNet aqui, né, ele faz a partir dessa condição de erro aqui, eu consigo ajustar um pouco melhor as minhas questões de memória. Então eu perco menos características de memória, né, mesmo eu consolidando no meu espaço, né, uma única informação ao invés de todas as informações como eu fazia ali no meu KV. Claro, né, nem tudo aqui é milagroso, a gente tem vários problemas ainda durante o treinamento, durante a inferência, né, principalmente quando aumenta muito essa janela de contexto, e é por isso que inclusive existe a questão do gate ali, né, que eu já vou falar um pouco melhor ali, um pouco mais à frente ali. Mas ele resolve, né, parte dessa questão da minha memória ali que está sendo consolidada numa única variável ali, né? Inclusive ele usa um exemplo aqui onde ele compara, né? Ele compara o DeltaNet com o Mamba, com outras configurações ali de redes, inclusive algumas configurações aqui que foram comparadas também lá com o Mamba. Para uma base de dados aqui que é a MCAR, né? Então ela tem MCAR, sei lá.
ela tem alguns exemplos que ela precisa de fato reconstruir informações de memória, né? E no final das contas aqui o DeltaNet ele se mostrou bastante eficiente nessa condição, uma vez que aqui ele basicamente, né, é uma rede, um mecanismo de atenção linear usando ali uma correção de erros, né? Basicamente é isso que o DeltaNet é. E aí eu tenho aqui no caso o Gated DeltaNet, aqui também é um artigo do começo desse ano, né, um artigo de 6 de março, onde a ideia é aplicar um conceito que foi aplicado lá no Mamba 2. O Mamba 2 eu não conversei com vocês sobre ele, né, no final das contas. Mas enfim, só para explicar aqui mais ou menos como essa condição do Gated ela funciona. Basicamente eu tenho um fator, que é esse fator, deixa eu achar aqui para vocês. Deixa eu ver se ele tem aqui no Mamba para facilitar, entende? Aqui. O que acontece? Vejam que eu tenho o mesmo cenário que a gente teve ali, né? O SDT, que é esse estado, SDT-1, VDT, KDT transposto, né? Eu tenho basicamente o mesmo cenário ali que a gente tem para fazer o cálculo desse espaço aqui. Qual que é a diferença, né, do Mamba 2 ali com o Mamba, né, de fato, é a questão desse decaimento. O que é esse decaimento? É um fator aqui, esse fator alfa, tá? Que ele pode ser 0 ou 1. E aí ele dá essa característica de portão, né? Ou ele abre ou ele fecha esse portão, assim como a gente viu lá nas LSTMs, né? Também no nosso treinamento ali de inteligência artificial, que eu também vou deixar o link aqui, porque, cara, tem link de tudo quanto é coisa. Então, vejam que as coisas começam uma a puxar a outra aqui, né? Então, o que esse alfa aqui faz? Ele decide, né, se eu vou ativar ou não ativar o meu histórico daquele estado. Então, imagina que eu tenho um estado, né, carregando informações de keys and values através do tempo, que seria, de certa forma, uma memória, né, desse sistema aqui. E, em alguns cenários, eu vou optar por esquecer essa memória, porque ela é uma memória que não faz sentido mais eu carregar, dado o meu contexto ou dada a minha complexidade aqui. Qual que é a vantagem de eu fazer isso? Tá? E aí aqui tem uma questão, né? No final das contas, todos esses sistemas baseados em transformers, nesses grandes modelos que a gente tem hoje em dia, eles são de várias cabeças, né? Que a gente chama de multi-head. Então isso significa que mesmo que eu desative a memória de um desses fatores aqui, eu não vou desativar de todo mundo e eu não vou esquecer todo o histórico de tudo, né? Então, uma vez aqui que eu decido, né, inibir esse histórico aqui e seguir a partir dali, né, seguir com a informação a partir dali. Então, se esse alfa aqui ele é 0, esse espaço aqui ele, histórico ele vai sumir, né, 0 vezes qualquer número aqui vai ser 0. Vou somar com o que é novo e no final das contas o meu estado atual vai ser somente o key value atual, tá? Então, eu vou esquecer todo o resto. E aí, no final das contas, o gated aqui, DeltaNet, né, nada mais é do que a inclusão, né, desse fator aqui naquela minha equação inteira ali, onde eu vou decidir se eu inibo ou não, tá, seguir com o meu histórico, né, vamos dizer assim. Então, uma vez que ele está multiplicando aqui o meu SDT-1, né, ele vai decidir se eu vou seguir ou não com esse contexto, tá? Tem um monte de outras complexidades aqui, mas no core, basicamente, é isso daqui. Depois eu vou deixar também o link dos artigos e tudo, para que vocês cheguem às próprias conclusões aí. E aí, aqui, a gente tem aquele bloco, né? Aquele bloco completo ali, que a gente tem lá no modelo Qwen. Então, esse bloco aqui nada mais é do que o bloco que está descrito aqui nesse artigo, tá? Que é toda essa regra do Gated Delta Rule aqui, do Gated DeltaNet, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é aquele mesmo bloco. Aqui, para o mecanismo de atenção, o conceito muda muito pouco, tá? Então, é exatamente aquilo que eu tinha falado. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, para além, né, dessa condição aqui do DeltaNet,
que vocês veem, né, dá uma vantagem bastante significativa durante o treinamento, durante a inferência principalmente, né? Então eu ganho muita velocidade, muita performance, né, e resolve parte de um problema que a gente tem, que é um problema de memória, né? Isso faz com que eu consiga, de certa forma, democratizar muito mais o uso desse modelo aqui em hardware muito menor, muito inferior, né, àquele que seria necessário. Para além disso, tem uma outra questão, né, que é a utilização dos Mixer of Experts, que é o que eu vou comentar aqui, né? Qual que é a vantagem do Mixer of Experts? Assim como a gente já viu em modelos lá da Mistral, enfim, outros provedores aí, né? Mas principalmente na Mistral, a Mistral foi uma das empresas que mais conseguiu inicialmente, né, desenvolver modelos em escala e de amplo uso, né? Usando aqui a arquitetura MOI, né? E aqui é interessante porque no final das contas eu vou ter um conjunto especialista de 3 bilhões de parâmetros, onde eu ganho eficiência, né, no final das contas, e diminuo consideravelmente o custo de inferência, apesar de ter um modelo um pouquinho maior aqui de 80 bilhões de parâmetros. Tá? Então tem esse artigo aqui do Hugging Face, que é um artigo bastante interessante aqui, que mostra como que o Mixer of Experts funciona. Tá? Bom, aqui esse artigo ele é um pouco antigo, né? Um artigo de 2023, né? Ele está falando inclusive sobre aquilo que eu tinha falado, né? O Mistral 8X7P, que foi um dos primeiros modelos ali MOI de amplo uso, né? A serem utilizados. E basicamente, sendo bem rápido e direto ao ponto, né? Qual que é a grande diferença dos modelos do tipo MOI para os modelos vamos dizer, de transformers tradicionais, né? Dentro dos modelos de transformers tradicionais ali, a gente tem os mesmos mecanismos que a gente vai ter dentro de um MOI. A única diferença aqui é essa camadinha aqui, onde lá no modelo tradicional de transformer, né, que está aqui também no link do mecanismo de atenção, de como o transformer funciona, eu tenho uma única rede neural do tipo feed-forward, tá, que vai fazer o cálculo das informações depois de ser normalizado, depois de passar pelo mecanismo de self-attention, enfim, ou inclusive também do mecanismo de multi-head attention. Eu tenho então, no final das contas, uma única rede neural do tipo feed-forward aqui, né? Qual que é a grande vantagem do MOI? Ao invés de eu ter uma única rede neural do tipo feed-forward gigantesca aqui, o que eu tenho é várias redes neurais do tipo feed-forward menores, tá? Então eu vou ter que, por exemplo, ao invés de ter eu vou ter 4, mas eu posso ter N aqui. E eu vou ter um outro componente aqui, que é um roteador. Esse roteador vai ser o que vai definir para qual dessas redes, né, eu vou direcionar a minha informação que está vindo aqui do meu mecanismo de atenção. Então, ao invés de mandar para uma única rede, eu posso mandar para uma de várias redes, né? Inclusive, existem alguns modelos aqui em que o cálculo não é necessariamente vai direto para uma, né? Ele calcula para todas, depois dá preferência para uma, ou utiliza mais de um output. Isso vai depender muito de como cada modelo desse funciona. Tá? Então, basicamente, o MOI ele funciona dessa forma. Ao invés de eu mandar para uma única rede, eu faço um roteamento para uma rede que é especialista em um determinado tema ou em uma determinada condição, para que ele faça um cálculo mais especializado, né, naquele tema. Isso faz com que a característica de resposta ela seja melhor, e ela faz também com que a resposta seja mais rápida, porque no final das contas eu vou ativar aqui, né, uma quantidade menor de parâmetros. Aqui tem um ponto importante que ele inclusive comenta aqui. Por exemplo, eu tenho o Mistral 8X7B, né? Então, no final das contas, ele não é um 8 vezes 7B aqui, né? Então, ele não tem 8 componentes de 7 bilhões de parâmetros, que seriam 56 bilhões de parâmetros. O que ele tem de fato é um pouco menos do que isso, porque existem outras camadas dos quais eles são compartilhados. Então, por exemplo, se eu assumo o caminho da feed-forward 1, todos esses outros componentes aqui, ou seja, todos esses outros cálculos e parâmetros aqui vão ser compartilhados, tanto para 1, para 2, para 3 e para 4. Então, existe somente um conjunto, né, de parâmetros aqui que não são compartilhados, e esses, de fato, são somados, né, uns aos outros para ter a quantidade total de parâmetros. Mas existem outros componentes, como esse Edge Normalize, Self-Attention aqui, né, como exemplo, que vai depender da arquitetura do sistema ali, que vai ser compartilhado. Isso reduz também a quantidade total de parâmetros, né? Apesar de aparecer ali, de certa forma, ter mais, né? Aí que nesse artigo fala sobre várias questões, como existem diferentes tipos ali, né?
de gates, né? Aqui a gente chama de existe a opção, né, também de além do roteamento ter gates, enfim, existe um monte de conceitos aqui. A questão também de esparsividade, não sei como que é essa palavra em português, né, mas essa condição esparsa, né, então ao invés de eu rodar todo o meu sistema, eu rodo partes do meu sistema. Então, basicamente, né, o que eu tenho é um condicional, né, dentro do meu sistema de transformer, onde eu direciono por um caminho mais especialista os meus inputs, e isso faz com que o cálculo ele seja muito mais otimizado, né? Então aqui no final das contas, quando a gente fala, né, que ele é um modelo de 80 bilhões de parâmetros, mas onde ele ativa durante a inferência somente 3 bilhões de parâmetros, significa que nas camadas aqui onde ele tem os MOIs, né, os Mix of Experts, eles são ativados ali somente 3 bilhões de parâmetros dentro dessa inferência. Se eu não me engano, ele fala aqui quantos são os modelos, deixa eu ver, são 128 experts, né? Então tem um volume ali de bem grande de expert, inclusive com 8 roteamentos aqui, dá um total ali de 512 experts, combinando 10 rótulos de experts e um experts compartilhado, né? Então, assim, no final das contas, para além, né, dessa arquitetura que tem várias coisas diferentes aqui, existe um conjunto de outras condições, né? Inclusive o Marcos coloca aqui no artigo dele. Eu vou deixar para vocês lerem lá, né? Agora que vocês entendem um pouco melhor como cada uma desses blocos funciona, eu vou deixar que vocês leiam de fato ali o artigo do Marcos, então não vou tomar o mérito aqui, né, do trabalho que ele já fez, né? Mas se vocês quiserem traduzir aqui também no Chrome tem, né, tradução rápida aqui, onde ele fala sobre como que o Qwen 3 Next aqui usou, né, dessa arquitetura para otimizar ainda mais, né, os resultados que eles obtiveram. Então, no final das contas, uma arquitetura super interessante, super novidade aqui, né? Gostei bastante, por isso que eu quis trazer aqui para vocês depois de tanto tempo aí sem gravar. Beleza, pessoal? Fica aí. Bom, a gente se vê aí na próxima, né? Deixa aí no comentário se vocês ficaram com alguma dúvida. Acredito que quem caiu de paraquedas aí provavelmente deve ter ficado com várias dúvidas, mas a gente tem outros vídeos aí para deixar você um pouco mais tranquilo, vai assistindo aí com tempo, né? E vai entendendo os conceitos, que tenho certeza que quando você chegar aqui de fato no conceito do DeltaNet, as coisas vão fluir aí de uma forma bastante tranquila até. Beleza? Valeu, pessoal, abraço.